Agora é definitivo. O Senado aprovou um projeto que vai mudar a forma com que as empresas offshore são tributadas e também a tributação de você, investidor, que investe seus recursos no exterior através da pessoa física. E acredite ou não, possivelmente você vai pagar menos imposto. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo, porque esse é um tema muito pertinente e que agora já não tem mais volta. Antes de entrar na mudança propriamente dita e te explicar o antes e o depois, é importante saber que essa é uma de muitas mudanças que nós ainda discutiremos no país e nesse canal, possivelmente. Isso porque o nosso governo ele está tentando realizar o seu ajuste fiscal, ajustar as suas contas públicas através do aumento da arrecadação. O governo já deixou muito claro que não vai reduzir os seus gastos e por isso ele vai tentar de todas as formas aumentar a arrecadação de todos os meios possíveis. No caso deste projeto das offshores, investimentos no exterior, o principal motivador foi que o governo mudou a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física, então mais pessoas agora vão pagar menos imposto. Ele fez um pequeno reajuste da tabela de imposto de renda, e em contrapartida ele precisa suprir essa arrecadação inferior que ele vai ter. E o resultado esperado pela equipe econômica é de um aumento de 3,5 a 4 bilhões de reais de arrecadação e dinheiro que vai entrar nos cofres públicos ainda este ano. Então talvez essa seja a palhinha de 2023, mas em 2024 muitos outros temas voltarão a ser discutidos, como tributação sobre os dividendos, uma nova tributação sobre o JCP e diversos outros temas. Mas vamos ao que importa de verdade, porque eu quero te explicar a diferença entre o antes, que é a tributação de investimentos no exterior hoje para pessoa física e pessoa jurídica, as offshores, e como será a partir do ano que vem. A principal característica deste texto que foi aprovado é a equiparação ou a equivalência cada vez maior da tributação que vai ser aplicada para pessoa física e para a empresa offshore, o que geralmente é chamado de PIC, Private Investment Company. Você vai perceber que a empresa offshore continua com alguns benefícios, sendo dois deles principais a governança e também o planejamento sucessório, só que em todos os demais pontos, a pessoa física e a empresa offshore, elas serão muito semelhantes daqui em diante. E para você que investe através da pessoa física, esse projeto de lei vai facilitar e melhorar a sua vida. Eu vou te explicar o porquê. Hoje, quando você investe no exterior pela pessoa física, você segue uma tabela progressiva de imposto de renda que vai começar em 15% e para a grande maioria dos investidores vai ser sempre uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Agora, essa alíquota vai permanecer sendo de 15%, então aqui a gente tem pouca diferença. A grande diferença é que o investidor pessoa física ele deveria fazer a apuração e o pagamento mensal, enquanto que, a partir do ano que vem, a apuração e o pagamento será anual. Então, além de facilitar no dia a dia, foi incluído nesse projeto a possibilidade de compensar prejuízos e lucros. Isso mesmo, parece algo óbvio, deveria ser, mas não é assim que funciona hoje. Se você abre a sua conta no exterior, compra duas ações, coloca 10 mil dólares em cada uma, em uma você tem lucro, na outra você tem prejuízo, você soma tudo e o seu resultado foi zero, hoje você paga por aquele lucro que você teve. A partir de agora, com esse novo texto, haverá a possibilidade de compensar os prejuízos com os ganhos. Isso vai trazer um resultado muito mais benéfico para o investidor pessoa física. Existe um artigo desse texto que eu quero ler na íntegra, é o artigo 4, ele diz assim: as pessoas físicas que declararem rendimentos de que trata esta seção poderão deduzir do IRPF devido na ficha de que trata o artigo 2 o imposto sobre a renda paga no país de origem dos rendimentos, desde que, e ali ele coloca algumas premissas. O que esse artigo está nos mostrando? Que o governo vai começar a enxergar da mesma forma, seja os proventos que vêm através de juros e dividendos, seja o rendimento que veio através do ganho de capital. Então haverá uma equiparação e nessa declaração anual, que vai ser à parte, então não vai haver mais necessidade de carnê-leão, como é hoje, vai ser diferente. Você vai ver tudo de uma forma só, seja ganho de capital, seja dividendos. E por que essa é uma grande vantagem? Porque hoje os dividendos dos Estados Unidos, de ETFs americanos, de ativos americanos, eles são retidos na fonte em 30%.
Só que a nossa receita está falando que você precisa pagar 15%, você está pagando mais, está pagando 30% em vez de 15%. Então você vai poder compensar esse excesso que você está pagando lá com os ganhos que você vai ter em outros ativos. Então pode ser que você pague 30% sobre os dividendos, e pode não, né? Com certeza, porque essa é a lei americana para estrangeiros. Só que se você tiver um ganho de capital, você vai poder compensar esse imposto a mais que você pagou. Então, quando a gente for fazer a declaração anual como um todo, vai ficar muito mais fácil de fazer essa compensação. Você ainda vai ter o benefício de compensar os prejuízos com os ganhos. Então, isso vai mudar para melhor a vida do investidor pessoa física. O que foi a grande desvantagem desse projeto é que aquele limite de isenção de imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês, onde você vendia no máximo esse valor por mês, independente do lucro você não pagava imposto, já não vai mais existir. Então, para patrimônios menores ou médios, esses R$35 mil por mês eram suficientes para o investidor fazer o rebalanceamento, vender um ativo, recomprar, aumentar o seu preço médio para a receita. Agora isso já não vai mais existir. Então vai ser parecido com o que nós temos no Brasil com os ETFs. Então toda a movimentação que você fizer no exterior, se você tiver lucro, seja uma venda de R$1.000 ou uma venda de R$100 mil, você vai precisar pagar imposto. Não no mês subsequente, mas na declaração anual. E para a empresa offshore, o que vai mudar? Primeiro, haverá duas formas de declarar a sua empresa offshore. Uma delas é como a maioria dos investidores faz hoje, onde você declara apenas as cotas da sua offshore, você não precisa ter transparência nos ativos detidos por aquela empresa. E nesse caso, você vai precisar pagar os impostos anualmente, a partir de agora. E a segunda forma é quando você opta pela transparência fiscal. E nesse caso, para fins de sucessão, você vai continuar tendo uma empresa offshore, mas para todos os outros fins, você vai informar ativo por ativo que você tem nessa empresa, e aí a tributação da empresa offshore vai ser equivalente, vai ser a mesma da pessoa física. Nesse caso, a gente vai ter também um grande benefício para a empresa offshore. Isso porque a tributação vai deixar de ser 27,5%, isso porque lembrando que hoje ainda incide a tabela progressiva de imposto de renda no imposto da offshore, e vai passar a ser uma alíquota fixa de 15%. A grande desvantagem para a empresa offshore, e que mais uma vez eu quero trazer aqui como fica parecido para a pessoa física, é que a empresa offshore não vai ter mais o diferimento. O diferimento nada mais é do que a postergação do imposto. Geralmente quem abre uma offshore, abre justamente para não precisar pagar imposto hoje. A pessoa vai pagar, mas ela vai pagar daqui 10, 20, 30 anos, e esse diferimento ajudava os juros compostos a gerarem resultado na sua carteira. Esse diferimento vai acabar e o pagamento vai precisar ser igual na pessoa física, quando você vende um ativo ou quando você tem a liquidação dele. Então, seja você vendendo as ações de uma empresa que você tem investida, seja você recebendo juros ou dividendos. Então, a pessoa física vai ser muito parecida com a empresa offshore. A compensação de prejuízos que existe hoje na empresa offshore vai continuar existindo, a gente não tem nenhuma mudança aqui. E para quem já tem a empresa offshore há muitos anos e já tem lucros acumulados ali diferidos sem ter nenhum pagamento de imposto, a Receita está dando a opção de você pegar uma alíquota menor, que no caso vai ser de 8%, atualizar o balanço da sua offshore e pagar 8% sobre esse lucro acumulado. Uma forma de você pagar uma alíquota menor, o governo já consegue antecipar a arrecadação, em vez de esperar o próximo ano, e você já começaria o próximo ano do zero, né? Já jogando nas novas regras do governo. Então, essas foram as principais mudanças para a pessoa física e para a empresa offshore. O que é importante entender aqui também? Esse projeto ele trata de investimentos no exterior. E no caso das criptomoedas, haverá uma diferenciação. Se você investe em criptoativos através de uma corretora internacional, através de um mercado internacional, você vai ter essa alíquota de 15% e você também não vai ter mais essa isenção de R$35 mil por mês, como ocorre hoje com os criptoativos. Em contrapartida, se você utilizar uma corretora brasileira, vender os seus ativos no Brasil, você também vai pagar a alíquota de 15%, que é o que a lei rege hoje, só que você vai continuar tendo aquela isenção de R$35 mil por mês. Se você realiza transações através da sua wallet sem utilizar uma corretora centralizada, aí depende de como você declarou essa wallet, se foi ela no exterior ou se foi no Brasil. É claro que quando o assunto é tributação vai continuar existindo interpretação e cada caso é um caso. Eu conversei com diversos tributaristas, advogados e contadores, quis trazer aqui os pontos que são comuns a todos, que a grande maioria vai concordar. Claro que continua existindo algumas
divergências é importante a gente ver como a Receita vai se posicionar daqui para frente, mas em geral, esse novo projeto vai ser muito bom para a pessoa física. Para a empresa offshore não será ruim, mas vai perder alguns dos benefícios, e para quem não se importa ou para quem não planeja a sucessão, muito possivelmente vai fazer sentido fechar offshore e seguir pela pessoa física. Agora, quem já quer planejar a sucessão, seja para o marido, para a esposa, para os filhos, a empresa offshore vai continuar mantendo todos esses benefícios. Possivelmente farei novos vídeos nas próximas semanas, à medida que a gente avança e tenha mais clareza sobre como isso vai funcionar na prática. Quero deixar aberto o canal de comunicação, principalmente os comentários, para você deixar a sua dúvida e eu responder. Se você também tiver uma interpretação diferente daquilo que eu trouxe nesse vídeo, pode colocar nos comentários. Vamos discutir de forma cordial e trazer o melhor entendimento para os nossos investidores. E até a próxima!